Boa noite a todos. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais aqui na nossa perícope, essa perícope bonita, como todas as outras antes, né? Nós vamos avançar um pouquinho, então, para que a gente possa, já que a música não deu para sentir, não deu para colocar muito no clima, então funcionou muito bem para nós. Então vamos com a nossa prece. Olha, e com essa foto do Felipe aqui, ó, com o girassol aparecendo bem, né? Deixa lá, Felipe, porque você Uhum. tirou. Uhum. Então, vamos começar com a nossa prece de gratidão por estarmos todos aqui reunidos uma semana mais. Quem gostaria de fazer nossa prece de gratidão que a gente possa tranquilizar nossos corações, né, nos prepararmos? Prazer, Márcia. Ai, obrigada, Fernandinha. Então, boa noite a todos. Levemos o nosso pensamento ao Pai Criador. Vamos louvá-lo pelo seu amor, pela sua luz, pela sua misericórdia por todos nós. Vamos agradecer também ao nosso querido Mestre Jesus, à Mãe Maria, toda a espiritualidade amiga e estes irmãos da Casa com o Evangelho que nos amparam. Agradecer mais uma noite de estudo, possamos abrir as nossas mentes, estar receptivos para esta aprendizagem maravilhosa. E assim, com muita alegria, vamos dar início ao nosso estudo do NEP. Gratidão. Gratidão, Fernandinha. Então, nós vamos avançar. Hoje nós vamos para o versículo 10 do capítulo 12, né? Então, já estamos aqui com os anjos aí nos avisando. E para a gente se colocar bem nessa perícope, quem gostaria, quem tem aí a mão, gostaria de ler toda a perícope para que nós pudéssemos recordar o que já lemos, já estudamos, e ter, assim, o spoiler do que vem por aí, né? Alguém gostaria de ler? Eu posso ler. Oh, Odete, muito obrigada. O louvor dos anjos e o testemunho dos pastores. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E aproximou-se um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: Não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo. Porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de David. Este é o sinal para vós: encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão de exército do céu, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz sobre a terra de boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos se afastaram deles em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Após terem visto e divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança. E todos os que ouviram admiraram-se com o que lhes
disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas estas coisas, refletindo no seu coração. E os pastores retornaram, glorificando, louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Que assim seja. Obrigada, Odete. Obrigado, eu. Hoje nós vamos avançar para o versículo 10. Mas antes de nós avançarmos, nós vamos recordar o que nós vimos na semana passada, que a Minda tem aí toda anotadinha nos mínimos detalhes. É, Minda? Obrigada. Boa noite a todos. Então, eu vou ler o resumo que fiz nesta perico de louvor dos anjos e testemunho dos pastores. Estamos no 9 do capítulo 2. Tivemos o nosso querido Filipe a explanar a nossa aula e diz assim: E se aproximou um anjo do Senhor, a glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Vamos falar sobre este parágrafo. Então, os anjos são os mensageiros. Sabemos que um anjo é um espírito evoluído. Então temos aqui o verbo aproximar. Significa abeirar, chegar, colocar-se próximo dele. Então vimos que o anjo está próximo. O nosso anjo da guarda está sempre a cuidar de nós também. Zela por nós e quem ama está sempre por perto. Vimos também que uma mãe também é cuidadora, é como um pastor e é através do exemplo que ela nos dá o amor, nós vamos também receber através dessa mãe que foi enviada por Deus. Jesus é o grande exemplo. Os evangelhos são escritos destes exemplos. Os anjos são enviados de Deus. Então temos a mensagem da salvação, porque Jesus nasceu. Jesus disse: Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e pegue a sua cruz e siga-me. E assim, e para que alguém que seja materialista, egoísta, orgulhoso, vaidoso, é muito difícil seguir Jesus. Quando nos tiram o que temos muito apego, é como nos estivessem a matar. A nossa Márcia também trouxe-nos umas palavras, vem-nos falar de quando o anjo se aproximou de Maria e mais tarde aos pastores. Então os anjos também se podem aproximar de nós e todos nós temos um anjo guardião. O Filipe voltou a falar. A glória do Senhor iluminou ao redor deles, possibilitou-os de ver, enxergar. A luz que ilumina o nosso caminho é Jesus. Ilumina o nosso mentor e dá-nos a confiança também. Glória a Deus! Então, são as virtudes do Senhor que se estão a fazer presente para nós. Então, Jesus representa Deus. Temos que ter o conhecimento e o desenvolvimento. Quanto mais consciência tivermos, melhor ações teremos, mais amamos também. Ninguém consegue iluminar-se se não se iluminar a si mesmo. Ninguém consegue iluminar os outros se não se iluminar a si mesmo, em princípio, não é? Vimos também o planeta Terra comparativo aos mundos celestes. Claro, a Terra é de provas e expiação. O planeta já é um planeta de luz. Os que se iluminam dizem-nos: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, temos que servir, trabalhar no caminho do bem. Temos o exemplo de Francisco Cândido Xavier. Iluminou-nos através da psicografia. Se vermos no capítulo 17, no item 3, o homem do bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, também vimos as qualidades do homem do bem. Ele pensava mais nos outros do que em si mesmo. O homem do bem tem estas características. Então temos que iluminar ao nosso redor, ou seja, corrigir nossos defeitos, reconhecer que ainda não somos o homem do bem. Então temos que vigiar e orar. Temos que fazer esse esforço. E aí começa a vir de mim a minha própria luz. E o que antes era um sacrifício,
Agora será a maior experiência que podemos ter, amparar, poder ouvir o outro, podemos fazer como os apóstolos, que também são pastores, ou seja, anjos. Quanto mais subirmos, mais capacidade temos de levar a luz à escuridão. Os Espíritos do Senhor são os anjos que vêm iluminar o caminho e levar os espíritos ao céu. São agentes da boa nova e quando nos dão os miminhos, nós ficamos muito felizes. E quando nos dão atenção e sentimos que gostam de nós, e aí brilha a nossa luz de quem doa e de quem recebe. A nossa Márcia também leu para nós uma lição de Emmanuel. A luz raiou para nós. Jesus veio para nos orientar, mas e para nos iluminar também. E o nosso tesouro está nessa luz, que possamos compreender. O Filipe volta a falar-nos, serve sempre. Somente assim subimos na nossa caminhada evolutiva. No dia em que estamos mais embaixo, que possamos amparar uns aos outros. Falou também de grande temor. Estar em contacto com um espírito superior pode ser um temor, porque os anjos também nos tranquilam, mas nós fomos educados a temer a Deus e não a amá-lo. O Deus não é castigador, como suspeitávamos e como achávamos que era, que Deus nos castigava por fazer isto ou fazer aquilo, não é? A nossa relação com os anjos ainda é de medos. Eles estão sempre perto de nós, porque são enviados de Deus. Por isso não há nada a temer. Não temas a Deus, nem ao teu caminho, nem às injúrias, porque o bem prevalecerá. Eles vão serenar nossos corações e nos vão encher de alegria. Que nos possamos fortalecer nestes estudos que fazemos aqui no NEP. A nossa querida Márcia também ainda nos trouxe um texto de Emmanuel, está em Mateus 4,16, raiou a luz. O nascimento de Jesus. Ele veio para nos orientar. Então, que possamos compreender a missão desta luz. Voltou então o Filipe a falar sobre o Evangelho. É grande notícia para a alegria. Glorificamos a Deus. Luz e misericórdia. Ajuda, ampara, consola, edifica e construi. E podes construir sempre e serás um anjo. E se resume o objetivo da nossa reencarnação. Se o nosso coração já nos pede para estarmos aqui neste estudo, então que possamos ser grandes pastores também. A minha gratidão a todos por todas estas reflexões que nos vêm abrir os olhos um pouco mais a cada dia neste estudo e que possamos ser sempre esta luz junto de Jesus. Grande beijinho para todos, um beijinho muito grande. Obrigada, Minda. Nossa, foi um estudo muito bom, né? Semana passada que nós falamos muito do processo de iluminação íntima de cada um, como esse processo, embora íntimo, individual de cada um de nós, como que ele tem repercussão, né, ao nosso redor, como ele toca, como ele alcança a todos aqueles com os quais convivemos, né? E como que é importante que a gente tenha consciência disso, né? Do que a gente pode fazer com esse sentimento, com esse esforço íntimo de estar sempre melhorando, construindo alguma coisa melhor no nosso íntimo. E como isso impacta, né, todo o os nossos relacionamentos. Então, hoje, nós vamos avançar um pouquinho mais e vamos para o versículo 10. Por quê? No versículo 8, nós vimos que depois lá do nascimento, né, do menino Jesus, naquela região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna de seu rebanho. E nós vimos a questão, discutimos muito, conversamos muito sobre o papel, o que envolvia ser pastor, né? O significado que tinha para aquela palavra, aquela ação,
qual era a importância, como eram vistos e até mal vistos, né? E semana passada nós vimos que se aproximou um anjo desse grupo e que a glória, porque o anjo como mensageiro de Deus, ele veio e iluminou aquela região ao redor de onde estavam os pastores. E eles aí se assustaram. Mas esse temor nós já vimos antes aqui em Lucas mesmo. Quando Zacarias, no templo, viu o anjo que veio lhe trazer a notícia do nascimento de João Batista, que ele teria um filho. E ele também teve esse mesmo sentimento de temor. Então, esse temor não é um privilégio dos pastores, vamos dizer assim. Não é porque eles estavam no campo, pastoreando, porque não frequentavam os templos. Nós vimos até que eles eram mal vistos, porque, dado o seu trabalho, estarem sempre cuidando do rebanho, e aventou-se alguns estudiosos que dizem até que eles cuidavam dos cordeiros do templo, que tinham que ser perfeitos, porque aqueles cordeiros seriam entregues em sacrifício no templo. Então, eles tinham muita responsabilidade, mas por essas atribuições que eles tinham, eles eram mal vistos, porque não podiam executar todos aqueles rituais que exigia a religião deles naquela época. Então, eles eram mal vistos e um pouco assim à margem, como párias da sociedade. E esse temor não se deve à situação deles, porque Zacarias é um sacerdote, trabalhava no templo, tinha conhecimento e também teve. E a resposta do anjo foi a mesma que nós vamos ver nesse versículo de hoje, que o anjo disse o quê aos pastores? Porém, disse-lhes, porém, o anjo, não tenhais medo. Foi o que ele disse para Zacarias. E também a Maria. Maria também se assustou com a presença do anjo. Então, esse se assustar, de temor, diante de um fato até então, porque a gente não sabe se parece que nenhum deles teve esse contato com um mensageiro celestial antes, daí eles se assustaram. Então, disse: não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Ele não disse que eram boas novas só de alegria, de grande alegria, que será de todo o povo. Então, eles ali foram escolhidos como os primeiros a receber essa boa nova. Então, nada, a gente já, nos nossos estudos, já chegamos, já entendemos que nada nesse planejamento divino é feito por acaso. Então, não foi por acaso que o anjo buscou os pastores para se comunicar com eles. Não foi por acaso. Ele os buscou porque eles têm uma simbologia, eles têm uma importância, eles têm uma representação na mensagem que sempre é transmitida para nós. Então, desde o início, tudo planejadinho. Nós vamos entender. Então, não tenhais medo. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo. E aqui nós já sabemos o que acontecerá adiante, mas nós vamos devagarinho aqui, um por um, que é para a gente poder explorar bem cada versículo e tirar o máximo da mensagem espiritual que essas letras trazem para nós, né? Então, aqui no Next Search, eu encontrei um texto que é de Amélia Rodrigues.
psicografado por Divaldo Franco, que traz, eu não vou ler todo, quem quiser está no NetSearch, se chama Dias Venturosos. E traz um contexto que nós já vimos bastante, mas eu não sei se o Felipe quer colocar aí na tela. Eu encontrei no NetSearch, mas eu coloquei lá para fazer a enciclopédia, eu selecionei o versículo 2:10. Aí eu fiz. Então, ele começa assim, ele faz bem uma situação, nós já vimos aqui antes, mas eu penso que seria bom para a gente recordar, do contexto todo, social, político, econômico, daquele momento. Ela diz assim: iniciavam-se os dias venturosos. Por isso que o anjo diz de grande alegria, esse mesmo. Iniciavam-se os dias. Ele aqui, a Amélia Rodrigues, juntou o versículo 10 e o 11, e nós vamos trabalhar só o 10. Por isso que a gente vai devagarinho, tá? Diz assim: iniciavam-se os dias venturosos após os grandes dissabores e longas amarguras carpidos ao longo dos séculos. A noite de sombras demoradas sucedeu o amanhecer de bênçãos já não esperadas. Então, ele está dizendo aqui que, nesse momento, o anjo traz essa boa nova, dizendo: olha, dias venturosos chegaram. E é bom que nós vimos ali que estava à noite. Também nós comentamos muito sobre isso. Olha, quem quiser fazer algum comentário, pode interromper aqui, tá? Tem problema não. A noite de sombras demoradas, lembra que Lucas começa falando que à noite eles estavam vigiando o rebanho. Então, ele traz essa questão da noite, trabalhando ali. Sucedeu o amanhecer de bênçãos já não esperadas. Olha, isso revela uma desesperança, né? Bênçãos que já não eram mais esperadas. E ela vai explicar por quê. A orgulhosa, olha como ele se refere a Israel. A orgulhosa Israel experimentara o silêncio multissecular das profecias. Nós também já estudamos aqui que havia mais ou menos 400 anos sem um profeta. Vimos até que 6 meses antes do nascimento de Jesus, nasceu quem? João Batista, o último profeta que fez essa transição para o Novo Testamento, né? Para a nova etapa. Como se a divindade submetesse o povo escolhido ao testemunho das provações demoradas. Escravidão, sofrimentos no deserto. Aí ela vem falando da saga do povo hebreu, né? Escravidão no Egito, os sofrimentos no deserto, a submissão aos gentios. Ele está se referindo a quem? Ao Império Romano, que subjuga o povo. Lhe usurparam a administração política, ameaçando a religião oficial, que tentavam substituir pelos deuses pagãos impostos através da adoração à figura do imperador de Roma. Então, chegou até o momento em que eles estavam. Então, disse, olha, desde a escravidão lá no Egito, aí cruzaram o deserto, sofrimento, aí veio a submissão e a imposição de adoração ao imperador romano. Multiplicavam-se, então, a hediondez, as coisas horríveis, né, hediondas, o suborno de consciências, as intrigas palacianas e as traições de todo o porte. Nós vamos ver isso e vamos ver que essas traições e intrigas também resultaram na crucificação de Jesus. A busca do poder e da sobrevivência
assumira papel preponderante no comportamento hebreu. Então, a gente já vê aí a busca do poder e da sobrevivência assumir papel preponderante no comportamento hebreu. Nós não podemos entender que isso seria também o motivo pelo qual os pastores foram escolhidos para receberem a mensagem do anjo. Vamos refletir sobre isso, né? Depois cada um comenta. Eu fiquei pensando nisso. Os indivíduos se haviam transformado em lobos que se devoravam reciprocamente, insaciáveis e cruéis. A rapina e a desconfiança faziam parte do dia a dia de Jerusalém. Olha, onde nasceu o menino Jesus? Belém. Afastado disso, né? Que se orgulhava do templo majestoso. Vou voltar. Peraí. Perdi aqui. Que se orgulhava do templo majestoso, ora transformado em covil de raposas políticas e hienas astutas, sempre famintas, sempre cheias de fome. Adorava-se ao Deus único, enquanto se arquitetavam planos maquiavélicos em seu nome, sob a máscara da sordidez. Então, ela está bem descrevendo o quadro que acontecia ali, né? Então, iam ao templo, se fazia todo aquele ritual externo, adorando o Deus único, mas tinha outras coisas por trás. A pureza de sentimentos, que deve caracterizar um indivíduo de fé, ceder espaço para a hipocrisia religiosa, sem lugar para a verdadeira fraternidade, a irrestrita confiança em Deus. Ora, isso não é mais um motivo para o anjo não ter ido anunciar, levar essa grande boa nova, essa boa nova de grande alegria aos pastores, e não ir lá ao templo e dar essa notícia lá? Vamos refletir sobre isso. Descaracterizara-se de tal forma a conduta que todo exemplo de dedicação era tomado como postura falsa, e toda seriedade no cumprimento da lei antiga era tida como ilegítima. Era um desconfiando do outro. Olha, aquele está tendo um exemplo, mas aquilo ali não é verdadeiro, não. As pessoas pensavam assim uma das outras. As criaturas disputavam, sem qualquer escrúpulo, as migalhas do destaque social e as funções de relevo que lhes proporcionassem ser alvo de bajulação, do desmedido egoísmo, das atitudes arbitrárias que assinalam os pigmeus travestidos em gigantes. Olha, essa frase é forte. São pequenos, mas que pensam que são grandes, né? O clima moral apresentava-se empestado, como se tivesse uma peste, uma doença muito forte, pelos vapores da deslealdade e da luxúria, combatidas em público, mas preservadas em particular. Então, era tudo exterior. Os bordéis de luxo multiplicavam-se, os bacanais faziam-se frequentes, imitando os romanos, que eram detestados ao mesmo tempo, mas também invejados. Por quê? Pelo poder que eles tinham. Os desforços nos fracos, quer dizer, a vingança desforra nos fracos e oprimidos pela miséria socioeconômica, eram a forma habitual de amainar o descontentamento geral. Olha, isso aqui é importante. Então, a vingança nos fracos e oprimidos. Nós estamos vendo lá, os pastores, eles não podiam frequentar o templo, eles eram vistos como poucos. Então, eles iam e faziam desforra nesse público, oferecendo aos ex-faimados, aos que tinham fome de justiça, alguns exemplos da esquecida dignidade pública. Eles era punindo esse público que eles conseguiam fazer como se houvesse ainda alguma dignidade. Apedrejamentos, sem qualquer julgamento sério, nós vimos isso, né? E temos exemplo disso no Evangelho.
perseguições contínuas, dissimuladas de conduta severa na administração do comportamento geral, sucediam-se como forma de anestesiar aqueles que exigiam fossem cumpridas as determinações de Moisés. Quer dizer, havia uma parte da sociedade que queria que as determinações de Moisés continuassem sendo cumpridas. Só que eles cumpriam de uma forma exterior, ritualística, não intimamente. Tratava-se de verdadeiros teatros da representação, de dissimulação bem apresentada, que, no entanto, estavam longe de esconder a decadência dos governantes e do próprio povo em geral. Aí, eu vou ler só esse último parágrafo. Foi nesse intenso palco de corrupção e desmandos que nasceu Jesus, trazendo, ela vai utilizar aqui o termo as palavras que o anjo usou, as boas novas de alegria, transformando os dias do Haaretz, eu não sei a pronúncia, que quer dizer o quê? A pobre gente espoliada do campo. Daí os pastores terem sido os primeiros a receber a notícia do anjo. Que agora, essa pobre gente espoliada do campo, agora perambulava pelas cidades com fome, faminta e quase sem roupa, desprovida de todas as suas necessidades básicas, quase. Também considerada inútil. Lembra que os pastores não podiam, eram considerados impuros no templo, que aparece em todas as épocas da humanidade. Os miseráveis, os párias sociais, um festival de oportunidades dignificadoras. Nós vamos parar aqui, porque tem muito mais coisa, mas a gente já viu, já deu para ter uma ideia de por que a mensagem chegou aos pastores. Agora eu vou parar um pouquinho e ver o que vocês querem colocar, trazer para essa primeira parte do nosso estudo. Alguém quer contribuir, fazer alguma contribuição, ou tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Felipe, por favor. Já tenho o micro ligado. Estes textos da Amélia Rodrigues são muito bons para a contextualização, não é? Ajudam-nos a ter uma visão ampla, ou seja, largam-nos aqui o contexto em que tudo isto é desenvolvido. As questões sociais, nesta altura, havia uma grande desigualdade, não é? Só que essa desigualdade que é desenvolvida pelas sociedades humanas, ela contrapõe completamente com as sociedades espirituais. E, na verdade, quando estavas a ler, eu lembrei-me da bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, há esta dimensão de que a humildade na terra é elevação no céu. E a mensagem para os pastores significa que há essa vibração íntima, não é? Das pessoas excluídas, das pessoas, como diz o texto, desesperançosas. E é para essas pessoas que a mensagem de Jesus vem. E, portanto, para aqueles que aparentemente se sentem abandonados no mundo porque olham para o seu lado e veem essas desigualdades sociais e sentem-se impotentes para alcançar esses pódios, não é? Esses púlpitos, essas extravagâncias que o mundo traz. Nós vimos hoje, trazendo isto para a nossa sociedade, não é? Há uma competição que é
muito manifesta em todos os setores da nossa sociedade para ver quem é o maior, não é? Para ver quem consegue mais, quem tem mais, quem sabe mais, quem é a última bolachinha do pacote. E depois Jesus traz uma nova mensagem para nos dizer que o menor, não é? É o maior no reino dos céus. Então, este versículo em particular, ele traz um contraponto ao versículo anterior. Porque se bem se recordam, o versículo anterior termina com encheram-se de grande temor. E esta é a postura, porque olhando para isto como uma postura mental, não é? Ou como uma forma de ver a vida, pelo ponto de vista de a alma que é humilde, de a alma que tem essas características espirituais, mas que sofre no mundo pelas vicissitudes do próprio mundo, ou seja, pelas dificuldades que estar encarnado contempla, nós olhamos para esta postura que é de temor sobre o que é que vai acontecer, sobre se muitas vezes se há capacidade de progredir, de termos alimento, de... Porquê? Porque nós olhamos à volta, não é? E tudo parece desequilibrado. Então os pastores, desculpem, os anjos, vêm no momento certo dizer a estas pessoas que eles estando a passar por esta situação difícil no mundo, eles são os escolhidos de Deus. Não é? Que eles irão alegrar-se. Só que, o que é que Jesus diz? A minha felicidade ou a verdadeira vida não é deste mundo. Então nós temos aqui duas dimensões. Para já, dois níveis de conhecimento, porque a reencarnação acaba por restringir o nosso conhecimento, não é? Esquecimento do passado e tudo isso. Portanto, a lupa, a forma de vermos a vida, também está restrita ao corpo físico e às limitações que o próprio traz, correto? E depois temos a questão dos anjos, que têm, não é? Uma visão muito mais ampla, muito provavelmente em sabedoria e em amor, portanto, por isso é que são anjos, têm uma visão muito mais ampla. É como nós olharmos de cima, não é? Imaginando um jogo de xadrez. Imaginem um jogo de xadrez. As pecinhas são as pessoas que estão encarnadas. E os anjos são os jogadores que estão a jogar um com o outro. A visão do jogador é uma visão ampla. Ou seja, ele consegue ver todas as peças. Não é? Os anjos veem assim também. Porque veem não só aquilo que nós estamos a passar no mundo, mas veem as conquistas espirituais que estas pessoas têm na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então isto é uma grande mensagem de consolação para todos nós aflitos. Não é? Porque quantas vezes nós tememos a Deus? Não é temer a Deus, é termos uma inquietude quanto ao futuro, por exemplo, não é? Haver um desequilíbrio quando estamos a passar por uma fase menos boa, não é? Quantas vezes a gente se pergunta, e será que vai acontecer? Será que vai melhorar? Como é que vai ser? E isso é um estado mental que a gente vai alimentando, não é? Até mesmo, por isso é que, reparem, ter uma educação espiritual, não é? É aquilo que nos fortalece nesses momentos, porque a gente vai se lembrar, Deus é bom, não é? Deus olha por nós, o Cristo está connosco, os anjos, não é? Os bons espíritos estão connosco. Então, calma. Então, eles estão aqui a dar
esta mensagem para todas as pessoas que um dia serão alegres, não é? Serão felizes, serão bem-aventurados. Ou seja, as dores que cada um de nós possa viver aqui são as nossas bem-aventuranças espirituais. E porquê é que isso acontece? Acontece. O que é que nós preferiríamos? Viver uma vida às vezes faustosa, segundo o padrão do mundo, e depois passarmos para outro lado e vermos, olha, o que é que andaste a fazer? Ou passar pequenos apertos agora e projetarmos para a verdadeira felicidade, que é a felicidade futura. Então, isto tem que estar muito presente nas nossas vidas. Porque estas boas novas de alegria é dizer, olha, se as coisas não estão se calhar assim tão bem, alegra-te. E alegra-te porquê? Porque nós já estamos na fase da reparação. Arrependimento, reparação e depois o trabalho de regeneração. Então, aqui o disse-lhes porém, e aqui o porém traz uma contrapartida em tudo aquilo que foi dito, não é? Portanto, vem dar um novo caminho, uma nova direção à conversa, à ideia. Então, por um lado, nós tínhamos o temor, e agora disse-lhes porém o anjo. Ou seja, duas balanças, não é? Um registro mais negativo, um registro mais pessimista, mas eu porém vos digo. Foi aquilo que Jesus disse, não é? No Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Não é? Ou seja, uma postura de ver a vida, eu porém vos digo. Então daqui em diante nós temos que ver a perspectiva, porque o versículo traz-nos a perspectiva dos anjos, não é? A perspectiva dos mensageiros de Deus. Então nós temos que daqui para a frente olhar para o versículo sobre esta perspectiva, ou seja, são os anjos que estão a falar. Mas para compreendermos o que é que os anjos que estão a transmitir, temos que saber o que é o anjo. É o tal enviado de uma mensagem que vem de Deus. Então nós, espíritos imperfeitos, vacilamos. Temos uma forma de gerir as questões que nos acontecem. Muito porquê? Por causa do desconhecimento, por causa da incerteza. Porque se os pastores tivessem conhecimento da mediunidade, soubessem o que era um verdadeiro anjo, soubessem como é que eram os mecanismos das aparições, da vidência e de toda a questão fenomenológica, eles teriam medo? Não, porque tinham conhecimento. Ou seja, tornar-se-ia banal. Porque nós temos medo daquilo que ignoramos. E é a ignorância que nos dá também muito esse receio. Daí que, para chegarmos às mais altas esferas, temos o amor e temos o quê? E temos o conhecimento. Então, as duas asas. Então, aquilo que eu queria trazer é esta perspectiva angélica. A perspectiva do pastor, da alma encarnada, e agora a perspectiva do anjo, do ser quase puramente sublimado. E agora, a partir daqui, portanto, vermos o que é que ele traz. É interessante nós vermos esta dualidade, não é? Esta dualidade daquilo que é a verdadeira vida, que é o mundo espiritual, e daquilo que é uma vida transitória, que é a nossa reencarnação. O que nos dá também para nós refletirmos sobre a nossa própria vida, porque nós, neste versículo, somos os pastores que estão encarnados. Nós, no versículo, ou na história, somos aqueles que temem, não é? Somos aqueles que desconhecem.
São aqueles, não é, que a gente estuda sobre o espiritismo, mas se calhar se víssemos um espírito, fugíamos a 7 pés, não é? Então vejam, nós somos estes, não é? Somos estes necessitados, somos estes ainda temerosos. E por isso é que Deus recorrentemente envia os seus mensageiros. Para quê? Para nos dar novas perspectivas. Foi por isso que o Espiritismo veio. O Espiritismo veio para nos ajudar a ter esta alegria. Porque o Espiritismo traz-nos conhecimento, traz-nos consolo e, consequentemente, trar-nos-á mais alegria. Ou seja, quando conhecemos o motivo das nossas dores, o nosso coração se alegra. Quando compreendemos racionalmente, o nosso coração fica mais tranquilo e fica mais sereno. E aí ficamos, consequentemente, mais alegres. Porque se fora da caridade não há salvação, um coração que pratique a lei de justiça, de amor e caridade, que pratique todos estes ensinos, certamente será uma pessoa feliz. Se calhar aos olhos do mundo somos ignorados, somos julgados, às vezes até caluniados, às vezes até invejados, mas é realmente um preço, não é, que se tem que pagar, no bom sentido da palavra, para dar então esse testemunho de humildade e de serenidade perante um contexto que nos dias de hoje não é muito diferente deste, porque nós temos a grande maioria das pessoas movidas pelos interesses materiais, pelas posições da sociedade, não é? Política, profissional, religiosa, não é? Isto é um despique completo, não é? Isto é um despique completo. Então, quem se rebaixar será elevado e quem se elevar será rebaixado. Passa a palavra. Obrigada, Felipe. É bem assim, Felipe. E quando ele diz assim, não temais, não tenhas medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, ou seja, para vocês também. Não há excluídos dessa boa nova de grande alegria. Mas, como nós vimos pela contextualização maravilhosa que o Espírito Amélia Rodrigues nos trouxe, o anjo vai àquele público excluído, pária da sociedade, para dizer, olha, a mensagem chega a vocês porque é para todos. É para todos. Agora, para todos aqueles que recebem e fazem o quê? Que nós vamos ver mais adiante. Não é só chegar a mensagem, é o que nós fazemos com a mensagem que chega. Eu disse, olha, não precisa ter medo, porque eles já pensam, olha, que esse ser diferente está vindo aqui para nos punir, porque era o que eles recebiam, é o que estavam acostumados a receber, tá excluídos, não recebiam nada de bom, nem templos podiam frequentar. Então, é para todos, não há excluídos. E é bem interessante, todos nós sabemos o que significa alegria. E lá no dicionário do NetSearch diz assim, alegria, estado de satisfação extrema. Então ele trouxe, ele ficou até redundante, porque se alegria, só a palavra, é um estado de satisfação extrema, ele ainda botou grande, para dar mais ênfase a esse estado, que é bem aí, de acordo com o que o Felipe estava fazendo, é o que nos aguarda no nosso íntimo, na nossa vida
quando alcançarmos a eternidade, né? Ou seja, quando alcançarmos o nosso ponto de espírito puro, que não precisa mais encarnar, então esse estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento ou de prazer excessivo e alegria de ser feliz. Então é assim. Não é que pensar que vai viver a alegria do jeito que a gente vê aqui viver em festa, né? Não sei o que, não, é outro tipo de alegria. É a plenitude, né, das virtudes, é o amor que Cristo prega, que a gente está longe de compreender ainda, nem de exercitar. Então, aqui no NetSearch, ele ainda no dicionário, falando sobre alegria, tem um texto de um livro chamado Rumos Doutrinários, aqui, que é de Indalício Mendes, que foi editado pela FEB. E tem um trechinho, é um parágrafo, quem quiser pode pesquisar no NetSearch, ele diz aqui, ó, quem ama a Deus não se entrega à tristeza. Por isso ele fala de grande alegria, boas novas de grande alegria. Que ele diz: quem ama a Deus não se entrega à tristeza, ao desânimo. O Felipe estava falando sobre isso. À desesperança, porque estes três estados de alma denunciam falta de fé. Por isso que Jesus disse: se tiveres uma fé tamanho de um grão de mostarda, poderá fazer isso. Porque esse é o trabalho íntimo que nos cabe fazer. Aí ele diz mais adiante, o apóstolo Paulo afirmou que os frutos do Espírito, olha que Felipe fez bem essa distinção da nossa vida, embora limitados aqui pelos sentidos e pelo corpo físico e pelo esquecimento, a bênção do esquecimento, nós precisamos sempre ter a consciência de que somos espíritos, temporariamente aqui. E Paulo disse, ele traz aqui, olha, aí me perdi aqui, o apóstolo Paulo, gente, me perdi aqui, deixa eu aumentar aqui, porque senão... o apóstolo Paulo afirmou que os frutos do Espírito são amor, alegria e paz. Por isso o anjo diz: trago boas novas de grande alegria. Aí Paulo diz: os frutos do Espírito são amor, alegria e paz. Então, mais uma coisa para ele diz aqui, ó. Jesus era alegre com dignidade, possuía a alegria pura e santa que identificava sua grandeza espiritual. Então, quando a gente vê episódios em que, ai, Jesus, como tal, parecia... Não, ele podia ver, olhar para nós e ver quão distantes nós nos encontramos ainda desse estado do espírito de alegria. Amor, alegria e paz. Eu vou deixar por aqui para a gente refletir. Aí tem mais um pedacinho que ele escreve: a alegria vive no íntimo do ser humano que ama o bem, com ele respondendo ao mal. Não, Felipe, já tem muita coisa aqui, né? É verdade. Eu gostava, nós, para podermos sentir um pouco deste nível de alegria, fica-nos, se calhar, muito mais simples
nós verificarmos do que é que temos medo. Porque a alegria que se está a falar aqui é a alegria das nossas vitórias pessoais. Ou seja, de passares pelo caminho do deserto até chegares à tal terra prometida. Então o desafio, porque os anjos respondem, não tenhais medo. E o que é que o medo faz connosco? O que é que o medo faz connosco? Nos Paralisa, paralisa, né? né? Paralisa-nos, faz-nos desesperar, né? Faz-nos ficar estagnados. Agora, algo muito importante é porque é assim, há pessoas que têm medo de julgamento. Estava a ver aqui algumas referências de passagens do Evangelho que nos trazem estas questões do medo. E é interessante a gente analisar porque é que as pessoas ou porque é que as personagens tinham medo. Vejam, estive a ver aqui a passagem, por exemplo, da parábola dos talentos. É um comentário de Emmanuel, diz assim: E tendo medo, escondi na terra o meu talento. Ou seja, nesta parábola há o Deus, que é o rei de uma, não sei se é de uma vinha ou de um campo, que dá vários talentos aos seus servos e, portanto, uns multiplicam e este, não é? Ou seja, não multiplicou porque teve medo. Ou seja, qual é que é o exemplo disso para nós? É nós termos os nossos próprios dons e não os colocarmos o quê? A multiplicar. Não é? É eu ter capacidade de fazer uma coisa qualquer e por medo, por receio, não é? Não o faço. Vou dar um exemplo muito concreto. Vocês acham que todos os espíritas são capazes de se dizer espíritas na sociedade? Talvez mais de 50%, e estou a ser muito brando, dos espíritas têm medo de dizer eu sou espírita. Porquê? Porque provavelmente vão ter receio ou medo do julgamento. Ou seja, medo daquilo que as pessoas vão pensar. Correto ou não? Qual é que é a grande alegria que pode vir desse medo em concreto? É nós dizermos assim: eu fiz uma conquista comigo próprio de não me importar com aquilo que os outros dizem, porque eu estou a viver a minha verdadeira essência. E como é que se sente uma pessoa que consegue ultrapassar esses seus medos? Vive numa grande alegria. Estão a ver a ideia? Então, o que é interessante de a gente aproveitar aqui é nós colocarmos aqui como os pastores que são temerosos e a gente fazer assim: o que é que a mim me paralisa? O que é que a mim não me deixa andar? Do que é que eu tenho medo? Que a gente às vezes paralisa por coisas que é uma forma de pensar, entendem? Eu vi um vídeo há anos aqui nas redes sociais de uma formiga, né? De uma formiga que fizeram um círculo, não é? Um círculo em volta de uma formiga com caneta preta e ela não saía do círculo. Porquê? Porque tinha medo de ultrapassar o ciclo. E assim somos nós. A gente às vezes criamos ciclos mentais à nossa volta que não nos deixam viver uma vida mais feliz lá à frente. E o que os pastores estão a dizer é: quando tu vences o teu orgulho,
o teu egoísmo, a tua vaidade e essas imperfeições morais, viverás uma vida com grande alegria. Porque se nós olharmos para a reencarnação, o que é? Quando nós Odete, desculpe, não se esqueça daquilo que vai dizer. Quando nós nos tornarmos espíritos puros, o que é que vai acontecer? Ou seja, a matéria, aprendemos todas as lições que a matéria nos dá. E o que é esse aprender todas as lições que a matéria nos dá? É o vencer sobre ti mesmo, ou seja, dos teus próprios medos. Quem é que tem medo de amar? Não é? Há pessoas que têm medo de amar. Porque o amor leva-nos às vezes para regiões de fragilidade, de insegurança, de vulnerabilidade e desse tipo de sentimentos que muitas vezes não estamos dispostos, não é, a vivê-los. Então é muito interessante isto, porque a mensagem dos anjos é: não temas. Não temas. Só que isto não é para os pastores, como é óbvio. Isto é para nós. Não é? Não temas, ó, confia. Nós estamos aqui, os anjos, não é? Quem são os anjos? São espíritos bons. São os nossos anjos da guarda. Como já falámos a semana passada. Todos nós temos o nosso anjo da guarda. Então não temas. Porque o nascimento de Jesus, porque é disso que estamos a falar, a vinda do Cristo vai-te dar o roteiro para atingires a verdadeira felicidade. Uma felicidade permanente. Uma felicidade que fica connosco para sempre. Porque quem atinge a maturidade moral e espiritual de saber ser humilde, vai saber ser humilde para sempre. É uma virtude conquistada. Já não sai de nós. Aliás, só se consegue chegar a esse ponto de humildade quando se soube baixar o orgulho. Não é? Porque há uma relação direta entre o orgulho e a humildade. Quanto mais eu estou cheio de mim mesmo, não é? Quanto mais eu estou cheio de mim mesmo, menos humilde eu sou. Quanto mais humilde eu sou, mais me esqueço de mim mesmo. Não é? É uma questão assim. Por isso Jesus dizia aquilo que eu disse há pouco, não é? Quem se humilhar será exaltado. Quem se exaltar será humilhado. Então é uma balança. Por isso é que o João Batista, não é, diz: é necessário que eu cresça para que alguém maior do que eu agora apareça. Então, é preciso que a gente se diminua para que o Cristo seja a figura principal das nossas próprias vidas. Não é? Das nossas próprias vidas. Agora imagine, o grande humilde nasceu. E por isso é que a gente tem que ir ver. Por isso é que ele é o nosso modelo e guia. Porque ali está a humildade encarnada. A humildade encarnou. Olha, o governador espiritual encarnou numa manjedoura. Isto é lindíssimo. Passa a palavra. Obrigada, Felipe. Muita coisa para a gente refletir e trabalhar em nosso íntimo. Seguimos com isso. E no que esses estudos, estarmos aqui reunidos uma vez por semana, e os outros estudos que
casa que o Evangelho oferece, ou em outros lugares, ou sozinho, em casa, é essa compreensão. Nós não, para nós não passarmos por essa reencarnação sem poder notar esses detalhes, sem poder sentir toda essa movimentação do mundo espiritual ao nosso redor, essa luz que brilha ao nosso redor. E que nós, como falamos na semana passada, precisamos desenvolver que brilhe em nós também. Passar a palavra para a Odete. O que eu ia falar era sobre os medos que nós temos de dizer que somos espíritas. Eu, por acaso, não digo a ninguém aqui que sou espírita, porque não é porque eu tenha medo que as outras pessoas saibam que eu sou espírita, é porque eu sou ignorante em muita coisa, sem dúvida, mas as outras pessoas também não percebem nada disso e depois até ficam com medo de mim, até de eu trabalhar na casa deles. Espírita, o que é que isto quer dizer? As pessoas ficam assustadas porque também não têm conhecimento. E eu no meu trabalho não posso no meu trabalho e no dia a dia não posso estar a dizer isso. Eu tenho os meus medos, mas as outras pessoas também acham, isto é o meu ponto de vista, também ficam assustados se eu agora entrar numa casa e disser, olha, que eu sou espírita. E ficam todos assustados, não percebem nada disso. Que é isto que vem para aqui para a minha casa agora? Uma espírita? Isto é o que eu penso, não sei se estou certa ou se estou errada. Obrigada. Odete, olha, entendo, a gente entende, mas mais do que dizer, né, às vezes dizer, você diz assim, porque eu não sei nada. Não, você sabe. Você sabe e põe em prática o que você sabe. Então, pelo seu exemplo, pelo seu trabalho, as pessoas que te recebem, com as quais você convive, cuida, elas vão dizer, então ser espírita é isso. É isso que a Odete faz. É o carinho com que ela me cuida, é o cuidado que ela tem comigo, é a paciência, a dedicação. Então, mais do que você dizer de assim, eu não conheço, nem é isso que torna alguém saber, ter lido tudo, conhecer os livros, ter tudo na memória, mas não pratica. É pelo exercício, pela prática, que nós vamos poder influenciar alguém no bom sentido. Isso é a luz, não é, Felipe? Eu acho que a Odete quer fazer uma réplica. A Ana Paula está ali com a mãozinha. É sim, Márcia, isso é verdade, porque é por isso que eu acho que não é preciso eu dizer que sou, não é preciso. Conta é a forma como a gente faz as coisas, como a gente acarinha as pessoas, como a gente ajuda as pessoas. Ainda há bocado, eu quando saí da casa da senhora onde estava a trabalhar, eu vou só dar este exemplo. Estava uma ambulância e estava um senhor caído no chão, acho que estava perdido de bêbado. Para bem dizer, foi isso que eu ouvi. E estava uma senhora que tem uma casa ali ao lado que eu conheço, que pronto, tenho convívio com a senhora. E o rapaz era novo, mal se segurava em pé, mas estava a bater num carro. Então não é que a senhora estava lá a descer e esganar o alcoolizado porque ele estava a estragar o carro, verdade se diga. E eu disse à senhora que você não faça nada disso. E eu tive, o que é que eu fiz? Retirar a senhora daquele sítio, porque se estava, olha, eu disse, olha, venha lá comigo. Se a senhora não consegue lidar com a situação, venha comigo, porque já ali está os bombeiros. Se eles acharem que é possível e que é preciso, chamam a polícia. E a senhora ainda se pode aqui esbarrar e prejudicar a sua vida por causa disto, porque nós não podemos fazer nada.
E a senhora veio comigo e eu fiquei muito contente dela ter vindo comigo e não lhe disse mais nada. Eu conheço bem a senhora conhece-me bem a mim. Eu não fiz nada por nada, mas fiz aquilo que a minha consciência e que o meu coração me induziu para eu fazer. E depois fiquei contente da senhora de ter tirado lá a senhora, porque senão não passava de ser começava a ser ali uma grande confusão. Portanto, a doutrina espírita é muito boa, sim, senhora. Obrigada. Tudo Então, vale a pelo pena. é tudo pelo exemplo. Muito mais do que falar pelo discurso, é pelo exemplo. E se algum dia alguém te perguntar, aí você pode dizer, você não tem que sair anunciando. E o espírita não necessita desse proselitismo. Então, é pelo exemplo, né? Fez muito bem. Felipe, fala. Ehm, Quando eu falei a questão dos espíritos não dizerem, portanto, queria deixar claro que a ideia não era nós sairmos aí aos sete cantos com panfletos de espiritismo, não é querer converter as pessoas e orgulhosamente dizermos espíritas aí pelos largos das nossas cidades. Não quer dizer que isso tenha algum mal. Agora, aqui a nossa maior bandeira sempre será a prática do bem. E na prática do bem, a nossa linguagem torna-se universal, não é? Porque quem vê alguém fazer uma boa ação, não há ninguém que não se sensibilize. E não se pergunta se é católico, se é judeu, se é espírita, se é o que quer que for. Agora, uma ressignificação que o espírito em si tem que ter também, e o movimento espírita como um todo, é preocupar-se em ser homem bom e não ser um bom médium, e não ser um bom doutrinador, e não ser um bom palestrante, e não ser um bom passista, e não ser um bom isto ou um bom aquilo. Porque o que conta é a postura que a gente tem na vida do dia a dia. Então, às vezes, nós criamos rótulos, não é? Porque reparem numa coisa: se eu falar com os espíritos, eu sou uma pessoa diferenciada de toda a gente. Não é? Para a grande maioria das pessoas, somos diferenciados. E isso é uma forma de nos elevarmos perante os outros. E essa não deve ser a razão principal, não é, de um espírita. Porque enquanto a comunicação com o mundo invisível for a nossa bandeira espírita, as pessoas vão continuar a ter medo de se mostrarem como espíritas. E quando as pessoas começarem a ter orgulho em fazer o bem, elas já não vão ter medo de se dizerem espíritas. Sabem porquê? Porque o link emocional e mental que têm é com a prática da caridade. E é por causa dela que não há salvação. E aí tornamos a nossa linguagem universal. Porque o Espiritismo tem o objetivo de nos conduzir para aí. A transformação moral é para que a gente sejamos homens de bem no mundo. A revelação espírita faz parte. A comunicação mediúnica faz parte. O consolo aos nossos irmãos que estão em sofrimento no mundo espiritual faz parte. Mas isso é trabalho de redenção. Muito mais importante é a vida familiar, é a vida profissional, é aquilo que ocorre dentro de nós.
É esse link, é essa conexão que a gente tem que fazer com o Evangelho de Jesus e trazê-lo para dentro de nós. Por isso, uma revelação para nos fazer revelar aquilo que estava oculto. O Espiritismo veio para nos fazer revelar o quê? Aquilo que estava oculto. E é isso que nós estamos a fazer no estudo. Estamos a retirar o véu das letras para que a pouco e pouco a mensagem que é de Deus comece a entrar dentro de nós. Então, é muito importante isto. É muito importante. Porque lamentavelmente, né, lamentavelmente, o Espiritismo está muito equivocado no sentido da interpretação que as pessoas fazem dele. Não é? Muito equivocado. E a quem é que cabe? Não é? A quem é que cabe mudar esse paradigma? É quem compreende a mensagem, que somos nós. O que é que seria do Evangelho de Jesus se não fossem aqueles primeiros cristãos que estavam dispostos, ok, ao julgamento? Em bom português, a dar o peito às balas. Porque assim, ser cristão no cristianismo primitivo era crucificação. Não era um comentário, não era um comentário no Facebook a dizer que és bruxo. No tempo dos primeiros cristãos era a morte. Não é? E o que é que seria do cristianismo primitivo se não fosse corações transformados? Se não fosse corações humildes que estiveram dispostos a ir ao bom combate, a ir contra toda a gente no sentido de afirmar, compreender a essência da mensagem. O mesmo acontece com o Cristo, não é? Nós falamos de Jesus abertamente. Esperem lá. Jesus não é o nosso melhor amigo. Então a gente tem vergonha do nosso melhor amigo. Que amigo é que somos nós? Felipe, gente, Vou posso dar uma palavra? silenciar. A gente não pode ser morno, né? A gente não pode ser morno. Porque antes de nós sermos espíritas, nós somos cristãos. E o cristianismo, ele está em todas as religiões. A questão de nós sermos assim, evitados algumas vezes por determinados grupos ou pessoas, é pela falta do conhecimento que eles têm em relação à nossa doutrina. Porque se nós falarmos em alguns locais que nós somos espíritas, nós vamos ser considerados loucos, macumbeiros. Aqui no Brasil a gente fala assim, não sei se em Portugal tem essa palavra. É feiticeiro, e não é nada disso. Antes de nós sermos espíritas, nós somos cristãos e espíritas, né? E voltando lá no comecinho do nosso estudo de hoje, em relação aos pastores, e que eles vieram, esses espíritos vieram para esses pastores a anunciação, eu penso assim, numa criança, como a gente, criancinha. A criança, você está orientando a criança desde pequenininho, um filho, a gente fala as coisas para ele, orienta, educa, ele vai seguir direitinho aquilo que nós estamos orientando. Depois de uma determinada idade, é que ele já vai por si só. Então, eu acredito muito assim
nessa orientação da criança, e nós somos essas criancinhas assim. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos um pouquinho de conhecimento da doutrina, do que é ser cristão. Mas lá atrás nós já fomos também aquelas pequenininhas criancinhas, sabe? E eu fico pensando assim na humildade de Jesus, né? Na humildade encarnado mesmo, que o único eu não estou assim conseguindo ver a palavra, mas a única maneira que ele aceitou ser chamado foi de mestre, né? Foi mestre, porque ele poderia ser chamado de várias palavras, mas assim, acho que mestre resumiu tudo que ele realmente é, e sem ostentação, sem soberba, porque ele é realmente o mestre. E, assim, falando também em relação a nós, às vezes, temos vergonha de dizermos que somos espíritas, é determinado por causa dessas questões da ignorância, né, da falta do conhecimento das outras pessoas, das outras religiões. Mas, assim, as nossas atitudes, como até a Odete falou e a Márcia depois esclareceu muito bem também, são as nossas atitudes, né? Porque tem muito espírita também que fala que é espírita, mas é espírita só no centro espírita, só no estudo. Mas e dentro de casa? E com a família? E no trabalho? Ela age realmente assim? Porque o espírita e a pessoa e o cristão é uma batalha que a gente todo dia está enfrentando. Dentro de casa, principalmente. Será que a gente aguenta esse tranco? A gente está trabalhando para isso. A gente está trabalhando para isso, para essa melhora. Mas é nas pequenas coisinhas, nos pequenos detalhes, é que vão moldando a nossa vida, a nossa encarnação, né? E vamos viver de aparência. Se a gente ficar vivendo de aparência, uma hora a máscara vai cair, já era. Não tem jeito. Ou a gente toma uma determinada posição, posicionamento, e luta para tentar o máximo modificar isso, essas imperfeições, ou vive numa falsidade, numa ilusão. E quando nós desencarnarmos, chegarmos no mundo espiritual, até mesmo aqui na encarnação da gente, uma hora vamos nos defrontar com isso, não tem jeito. Obrigada, gente. Obrigada, Ana Paula. Cândido. Felipe, você já havia concluído? Sim, Então, eu sim, vou passar a falei. palavra aqui ao Cândido. Está Olá, com a boa noite. mãozinha levantada ali há um tempão, né, Cândido? Desculpa. É sempre uma alegria. A Ana Paula disse, por outras palavras, aquilo que eu iria dizer. É verdade. Agora é assim, como a maioria, para a maioria das pessoas, nós, seguidores da doutrina espírita, nós somos anormais. Falamos com os mortos, ouvimos os mortos, porque, como diz a Ana Paula, é a ignorância dessas pessoas. E eu, às vezes, quando estou em conversa, digo assim: olha, tem piada que eu não tenho religião, mas sabes qual é a minha religião? E então ficam assim meio. E depois explico: a minha religião é a única que é verdadeira. Aí sou um bocadinho cáustico. E depois ficam: então, mas porquê? A minha religião é a religião do amor. Portanto, se o budismo, o protestante, a católica, seja qual for, se praticar o amor, eu sou de todas as religiões. Mas há uma doutrina que eu sigo, que é a doutrina espírita. E depois tento, se a pessoa aceitar, a explicar o que é o ensinamento da doutrina espírita. E as pessoas ficam assim um bocadinho a olhar para mim, umas entendem, ou fazem que entendem, aceitam ou fazem que aceitam, mas será sempre através de nós
do nosso diálogo, da nossa divulgação, que as pessoas vão aprender a entender o que é esta doutrina e que nós, espíritas, não somos anormais, como eles costumam dizer, que assim até afincadamente, porque se ser espírita é ser anormal, meus irmãos, eu adoro ser anormal e adoro estar aqui com vocês e desculpem, seus anormais. E vivamos com alegria, com sentimento, esta doutrina da anormalidade, porque estes ensinamentos que o Mestre, há 2000 anos, nos veio transmitir, estão hoje a desabrochar para todo o universo e cada vez há mais espíritas e eu tenho muita pena que em Portugal a divulgação da doutrina espírita não se faça como eu gostaria que se fizesse. Mais, assim, tipo os nossos irmãos no Brasil, que têm uma grande divulgação, têm televisões, têm muitos centros. Nós aqui estamos no início e vou terminar. Boa noite deste anormal daqui desta tela para os anormais que estão aí desse lado. Muito carinho, muito respeito e sigamos as palavras do Mestre, porque são elas que nos levam à casa do Pai. Muito obrigada e assim seja. Obrigada, Cândido. Desculpa ter. Mas, como se diz aqui, falou e disse. Obrigada, Márcia. Nós que agradecemos. Felipe, você estava com a mãozinha levantada? Sim, é só para dizer, não queria monopolizar aqui as ideias, aquilo foi só um exemplo, está bem? Do medo do ser espírita, não tornemos agora o estudo só em volta disso, a gente tem que pensar nos nossos próprios medos, não é? Era um bocado por aí, e portanto isso foi só um exemplo. Ok, eis que vos trago boas novas de grande alegria. O termo boa nova, como já vimos também, é notícia, não é? Então, os anjos trazem notícias de grande alegria. Bom, quando eu ouço a palavra alegria, eu já alegro-me, não é? Porque a palavra alegria é realmente uma palavra que nos dá aqui boa vibração, não é? Mas lembro-me sempre de um diálogo que Jesus tem com Simão Pedro, que está no Boa Nova, que ele diz... O Simão Pedro está a questionar Jesus sobre a multiplicação não, a transformação de água em vinho. Ele diz, Nos mas bodas de Cana. Senhor, não estarás tu a promover aqui a embriaguez, a bebedeira? E ele vira-se e diz, Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Esta resposta é realmente incrível. E o que é que Jesus vai dizer na última ceia? Vai dizer que eu não vim, né, para ser servido, eu vim para servir. Então a alegria, ela está muito relacionada com o serviço. Mas que serviço é que nós estamos a falar? Estamos a falar do serviço dentro da criação divina, dentro da lei divina, ou seja, do nosso processo de cocriação divina. Que é isto de cocriação divina? É o trabalho que nos cabe das pequenas migalhinhas que somos dentro de um planeamento maior que é de Deus. Os anjos trabalham em escala maior. Nós, os pequeninos, trabalhamos em escala menor. Então, quem
segue o Cristo tem que aprender o quê? Se o Cristo diz, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se nós queremos ser discípulos do Cristo, do Mestre, o discípulo tem que seguir o Mestre. Onde é que a gente vai com este raciocínio lógico? Se eu servir aos meus irmãos, eu tenho uma boa nova dentro de mim. Qual é que é a consequência interior daquele que pratica a caridade? Como é que a gente se sente quando ajuda alguém? A gente se sente alegre, né? Ora, aí está. Há uma festa interior. Há uma verdadeira festa. Olha, vou-vos dar um exemplo. Anda aqui um senhor em casa. Adotámos um senhor esta semana aqui em casa. Ele dizia assim: epá, você sabe lá, ando mesmo feliz. Não me consigo controlar. Porquê? O que é que esse amigo, não é? O que é que esse senhor andava a fazer? Andava a servir. Não é? Andava a servir. Então, quem serve desinteressadamente, não é? As boas novas dos anjos são o quê? São de grande alegria. Não é? São de grande alegria. Porque ocorre dentro de nós sentimentos que a gente estamos pouco habituados a sentir. Não é? Porque quando a gente começa a ver a gratidão das pessoas pelo trabalho que a gente realiza, mesmo que mínimo que seja, o nosso coração se alegra. A nossa vida é ressignificada. Então é deste tipo de alegria que os anjos estão a falar. Porque o que eles estão a anunciar é o nascimento de Jesus. E quando é o Cristo que vive em mim, e já não é o meu orgulho que vive em mim, eu sirvo e me torno pessoa alegre. Por isso é que um convite não é exclusivo para um, é para todos. Porque todos nós temos talentos, mesmo que pequeninos que sejam. Mas quando a gente começa a doar o nosso pequeno talento, que é o cinzel da boa vontade, porque é isso que eles vão dizer a seguir. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então há também esta relação direta entre a nossa boa vontade e a alegria no coração. Porque quando nós começamos a ter espírito de serviço, não há espírito de serviço sem haver boa vontade. Não há tolerância para com o outro se eu não tiver primeiramente boa vontade. Eu não consigo suportar o outro se eu não tiver boa vontade para com as suas imperfeições. Então vejam, falta-nos ter boa vontade a falarmos uns com os outros. Falta-nos ter boa vontade para servir. Porque a boa vontade, ela vem da nossa mais verdadeira essência. Quer dizer, eu quero. E desculpem-me aqui o português. Quem quer faz, não arranja desculpas. Não é? Quem quer faz, não arranja desculpas. Então, esta é a boa nova para todos nós.
Jesus nasceu, traz-nos o roteiro, nós somos convidados a seguir o roteiro, somos convidados a ajustar a nossa vida à vida dele e a consequência é sermos alegres e felizes. Pronto. É só isto. Só, não é? Só isto. Márcia. Obrigada, Felipe. É tudo isso. Exato. É mais por aí. Eu vou passar a palavra ao Cândido, depois a gente O finaliza. Felipe, o Felipe utilizou várias vezes uma palavra, mas agora no fim de falou em alegres e felizes. Ao fim e ao cabo foi ao encontro da mesma coisa. E o que é que me veio à mente? Qual é a religião que não tem alegria quando se fala da morte? Nós espíritas, falo por mim, a morte para mim não existe, é alegria, é felicidade. O Filipe, ao falar, foi isto que me veio à mente, foi a minha intuição. Quando nós reencarnamos, é sempre um momento de felicidade. Quando desencarnamos, é um momento de felicidade também, é um momento de alegria. Só que, mesmo nós, alguns espíritas, ainda têm assim um bocadinho de medo, a tal palavra que se falou há bocadinho, em dizermos que somos espíritas, mas ainda temos medo desta palavra, morte. A morte para mim não existe, é uma passagem, e quando falo de morte, sim, muito sinceramente, há uma certa alegria, porque é uma passagem. Eu, se for daqui para o Brasil, se for daqui para um lado qualquer, faço uma viagem, é uma passagem de Portugal para o Brasil ou para outro lado qualquer, vou feliz. Saio da Terra, vou para o mundo espiritual, é uma felicidade. Eu pergunto, qual é a religião que nos mostra esta, esta alegria desta passagem? Por isso, eu estou de acordo com o Filipe, nós temos que viver com alegria, sermos felizes, e neste momento de passagem será uma felicidade. Se calhar muitos familiares nossos não entendem essa alegria ou esta felicidade, mas cada um tem o seu livre-arbítrio e o meu é este. Por isso, como diz o Felipe, sejamos alegres, sejamos felizes e muita divulgação desta doutrina maravilhosa que nos faz tanto bem. Assim seja, e obrigado. Assim seja. Obrigada, Cândido. Olha, e não é uma alegria estarmos aqui reunidos, esse grupo? Nossa. Isso em nada retira a seriedade do nosso estudo. A seriedade e a entrega íntima de cada um deste grupo. Nesse aprendizado, nesse esforço íntimo. Não é porque sorrimos, porque estamos alegres, porque estamos estudando a Boa Nova. Né? Estamos estudando a Boa Nova, que consola nossas dores, que temos, todos nós temos, não são poucas, não são fáceis. Né? Temos, mas estamos aqui reunidos com um coração alegre. Se ninguém tem, se não há mais nenhum comentário, eu trouxe, eu sei que a hora já vai adiantada, mas vamos nos alegrar um pouquinho mais. Eu posso falar. Paulina, Pode, Paulina. olha, Paulina, convido todos para você. há uma região na Guatemala que se alegram quando morrem e choram quando há nascimentos. E eu perguntei porquê. E disseram-me, porque quando se nasce
é para sofrer. E quando se morre, é para irmos viver na eternidade. Foi o único país em que eu notei e fiz esta pergunta. Porquê? Porque os cemitérios eram todos de cores garridas, vermelhas, cor-de-rosa, verdes, não sei mais quantas, não acho que é. E eu fiquei admirada. E disseram-me isso. Não sei que Nossa, religião é. E peço imensa desculpa de interromper, está bem? não, Paulinho, nós que agradecemos por essa contribuição maravilhosa aqui, porque eu De desconhecia facto, esse. foi a única vez que me aconteceu isso. E já tenho visto algumas coisas, pronto. E, de facto, fiquei mesmo admirada, porque dizeram-me que a gente, quando morre, e o guia que disse, quando morre, a gente vai para a eternidade, vai bem, vai para o bem, vai para o bem. E quando a gente vive, é para sofrer. E, de facto, tem a sua lógica É, relativa, não eu é? desconhecia isso. Muito obrigada por compartilhar Obrigada, aqui. eu. Vá, Nós que agradecemos. obrigada. E Muito desculpem. bom a gente conhecer isso. Bom, o que eu queria trazer aqui para o grupo, eu sei que já está a horinha adiantada, mas vamos nos alegrar um pouquinho mais. Quando a gente viu aqui o anjo se aproximar, o que esses anjos, como o Felipe bem colocou, eles são auxílios do mundo invisível para nós. São auxílios do alto, mensageiros de Deus. Então, eles trazem esse auxílio. Então, esse auxílio que vem do mundo espiritual, nós devemos recebê-lo, né, com alegria, né? E veio. Então, eu não sei se o Felipe quer colocar aí na tela para a gente, tem uma mensagem do Emmanuel, está no Caminho, Verdade e Vida, que se chama Auxílios do Invisível. A gente vai trabalhar só os pontinhos e aí vamos ficar com isso para a gente refletir, né? E está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10. Tá? Assim, é sobre a prisão de Pedro. Eu acho até que a gente já estudou isso aqui em um outro contexto. E depois de passar a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou deles. E o Emmanuel nos esclarece. Os homens esperam ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Essa chegada do anjo lá, e nós esperamos sempre esse auxílio em nossas orações, né? Quando nos comunicamos com o plano mais elevado, nós estamos esperando um auxílio no mundo espiritual, que nos esclareçam, que pelo menos nos ouçam, e que a gente possa, de alguma forma, encontrar uma forma de compreender a situação e ter discernimento de agir melhor. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo, não importa. Na essência, é invariavelmente o mesmo. Seja o nome que as diversas religiões deem a esse auxílio, a esse amparo que a gente quer no mundo espiritual, não importa. Na essência é o mesmo. Embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. O nome não tem importância. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. Então, é vital para nós que nós acreditemos
que existe esse auxílio do mundo invisível para nós. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Vamos ver qual é essa lição. Pedro estava preso, tá? Sob cadeias pesadíssimas. O pescador Pedro de Cafarnaum, né, vê aproximar-se o anjo do Senhor. Ele estava numa situação extremamente difícil. E ele vê se aproximar o anjo do Senhor, que o liberta. O anjo o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. O anjo fica com ele, liberta e segue com ele. Caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Então, o anjo vai com ele ao longo de uma rua. Contudo, o emissário, o anjo, afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade. Ou seja, tivemos o auxílio, o anjo ficou, aquele auxílio ficou conosco, mas nós temos de volta a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. O que vamos fazer com esse auxílio? De maneira a não desvalorizar as iniciativas. As iniciativas têm que ser nossas. O anjo se aproximou e falou aos pastores. Agora nós vamos ver, nas próximas semanas, o que os pastores fizeram com essa notícia que eles receberam. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis. Eles vêm e jamais falham em suas multiformes expressões. Nunca falham no momento oportuno. Eles vêm no momento certinho. Mas é imprescindível que não se vicie o crente com essa espécie de cooperação. A gente não pode ficar dependente, viciado dessa cooperação. Aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil. Então, nós vamos utilizar a nossa independência e a vontade no que é justo e útil. Convicto, nós vamos estar convictos de que nos encontramos, de que se encontra no mundo para aprender. Não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores, a gente não pode estar pedindo para os instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Ou seja, a gente pede o auxílio do mundo invisível e ele vem. Mas o que nós vamos fazer com esse auxílio? Chega um ponto que o auxílio disse agora é com você. O que você vai fazer deveria ser justo e útil. Para quê? Para que nós possamos aprender com essa experiência. Então, teremos auxílio sempre, mas jamais deveríamos ser dependentes desse auxílio, até porque o mundo invisível não vai permitir que a gente siga usando dessa forma, esse auxílio tão valioso. Então, sempre ter que a nossa liberdade tem que ser voltada para a independência e a vontade de agir no que é justo e útil para o nosso aprendizado. Gente, era essa mensagem que eu queria trazer, porque os anjos foram aos pastores e isso é um auxílio que vem do alto para eles. E o que eles vão fazer com isso? Cenas dos próximos capítulos. Não é? Gostaram? Que a gente possa entender. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Podemos ir para a nossa prece de encerramento. Avançamos bem hoje, né? O nosso roteirinho. Né? Eita, caiu? Não, estamos aqui. Caiu? Não, Não. não.
Ah, tá aqui. Eu achei que tivesse Hum. caído. Acho que é meu mouse aqui. Né? Então, vamos ver quem fará a prece de encerramento. Eu, Obrigada, minha. Obrigada, eu. Então, imensamente gratos por estas noites de estudo. E agradecemos, Jesus, por esta oportunidade. Temos de estarmos aqui reunidos neste convívio amoroso para podermos conhecer mais, aprender mais, para que possamos um dia também sabermos amar mais. Queremos te agradecer, Mestre Jesus, por tudo o que nos dás. E então também queremos agradecer ao nosso Pai Criador e a todos os benfeitores amigos que se encontram connosco, incluindo também estes amigos queridos do coração que aqui se encontram todas as quintas-feiras para poder doar tudo o que tem dentro do seu coração. Estudando juntos, seremos sempre melhores, percorrendo este caminho do bem e do amor. Então, agradecemos a todos e, principalmente, ao nosso querido Mestre Jesus, à nossa querida Mãe Maria, por conhecermos melhor os seus caminhos, as suas vidas, e envolvidos neste amor que chega até aos nossos corações, damos as boas noites a todos, agradecendo de coração. Que seja sempre a tua vontade, Pai, e não só a nossa, que assim seja.